bem-vindo a todos. Quem está com frio? Então vamos chamar o Espírito Santo, que tem o fogo que nos aquece, que nos esquenta. É o fogo do Espírito Santo nesta noite. Clame Ele nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 60. Capítulo 60, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de honras, de glórias e de louvores sejam dados somente a Ti, Senhor Jesus. Amém ou misericórdia? Amém. A glória da nova Jerusalém. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, bom estarmos aqui neste lugar, Pai, para te adorar, para te enaltecer o teu santo nome, Senhor. Tu és tudo, Senhor, para nós, Pai. Vem, Espírito Santo, inunda, Senhor, o nosso coração, Espírito Santo, toca, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, estamos nesta noite, Senhor, somente para te adorar, te exaltar o teu santo nome, Pai amado, Pai querido. Ser, Senhor, com essas pessoas que largaram tudo, Senhor, para estar aqui na tua casa, Senhor, somente para te adorar em espírito e em verdade, meu Pai. Toca, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a cada presente aqui neste lugar, nesta casa de oração, Senhor. Abençoa os que saiam daqui transformados pela tua palavra, Pai amado e Pai querido. Desejadas, te exaltamos o teu nome e te agradecemos, Senhor. Sê comigo, meu Pai, que eu venha te diminuir e que o Senhor cresça cada dia mais, meu Pai. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso louvor, que chegue a ti, Senhor, com aroma suave, Senhor, e coisa linda, Senhor. Que os instrumentos, Senhor, venham a ser afinados, Senhor, por ti, Pai. Tudo que iremos fazer é somente para ti, Senhor, para te glorificar e santificar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite tremenda e maravilhosa aqui na tua casa, Senhor. Amém, Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Somente a Ele estamos aqui para agradecer o nome dEle. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podendo exaltar o santo nome.
resplandece. Pai, eu quero te contemplar nessa noite, Senhor, a tua glória e majestade, Pai Santo e poderoso. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui.
está difícil, Senhor, este mundo lá fora, Senhor, para aguentar, meu Pai, os desafios, meu Pai. Então renova-nos, fortalece, Senhor, nesta noite, Senhor, para que possamos prosseguir em frente, Pai amado. Renova-nos, Senhor, peça no Senhor, coloque a mão no teu coração e peça para Ele, com todo o teu coração, para que Ele venha te renovar nesta noite, para que você saia daqui transformado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 8, depois que você encontrar o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, você, por favor, procura também o versículo de número 8 da Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 8, também no verso 8. Você encontrou? Glória a Deus. Onde está escrito assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres ou de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Eu vou ler mais uma vez. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres ou de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize
somente uma palavra, e o meu criado sarará. Não sei o que você veio buscar do Senhor nessa noite, mas eu gostaria que essa palavra ficasse gravada tanto na tua mente, como também no teu coração. Então eu gostaria que você lesse ao menos uma vez comigo. Diga assim comigo: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Nessa mesma fé, nessa mesma esperança, nessa mesma expectativa, feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Apresente diante do Senhor tudo aquilo que você chama de circunstância impossível, de tudo aquilo que você vê e que você crê que é maior que você até mesmo. Apresente diante do Senhor nessa noite, porque eu tenho certeza que no final desse culto você vai sair daqui pensando diferente e crendo diferente, porque você serve a um Deus que é todo poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te damos graças, porque tu és maravilhoso, tu és santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Pai, nós te damos graças, Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu bendito e poderoso nome, Pai. Em nossas vidas seja engrandecido, Senhor, através de nós, através da nossa boca, através da nossa maneira de viver, através das nossas atitudes. Seja engrandecido, Pai, o Senhor, seja exaltado e levantado, Deus, o teu nome no lugar mais alto que existe, Senhor, nessa terra. Pai Santo, nós queremos engrandecer a Ti, Pai, porque Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, e o Senhor nos fez por louvor da Tua glória. É por isso, Pai, que nós nos alegramos, é por isso, Pai, que a nossa alma, nosso espírito se alegra, Deus, quando adora o Teu nome, Pai, porque foi exatamente para isso que nós somos feitos, somos criados e fomos formados. Recebe, Deus, a nossa oração, Pai, nessa noite. Recebe, Deus, o clamor, Pai, dos Teus filhos nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. E sustenta, Deus, a Tua palavra, Pai, possa sustentar as nossas vidas, porque o alimento que desce do céu, o alimento, Deus, dessa terra, nós comemos, nós nos alimentamos, Deus, mais tarde sentimos fome e o nosso corpo perece, mas o alimento do Senhor nos sustenta, porque é eterno, porque assim está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. Sustenta, Deus, mais uma vez as nossas vidas com a Tua palavra, Deus, aleluia, com o maná que desce do céu. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, amado? Pode se sentar, em nome de Jesus, dando graças a Deus, a esse Deus que é todo poderoso. E nós estávamos ontem lá no Retiro São João, um trabalho de discipulado, onde praticamente tivemos uma conversa, um bate-papo gostoso lá com os irmãos, e eu me alegrei muito quando você planta alguma coisa e você vê aquilo brotando, aquilo nascendo e saudável. É muito interessante, é muito bom, muito gratificante. E a coisa assim que eu mais gostei, no espaço de pouco mais de uma hora que nós ficamos conversando lá a respeito do reino de Deus, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu contei para minha esposa, né? Porque todos nós somos assolados, mas alguns são um pouco mais que o outro, principalmente dependendo do lugar que as pessoas vêm, né? Então existe uma perseguição assim, do mundo espiritual, um pouco mais direta. É uma coisa assim, bem interessante, que quando as coisas assim antigamente aconteciam, né? Eles comentaram, a gente tremia aqui dentro de casa, não sabia o que fazer. E eles disseram assim, mas nós ouvimos lá na igreja que a gente pode usar o nome de Jesus. E a coisa começou a acontecer, e algo assim na frente da porta, o negócio parece que começou a escurecer tudo, e nós lembramos o nome de Jesus. Eles clamaram o nome de Jesus, e eles repreenderam, expulsaram o nome de Jesus, né? E eles ficaram assim, surpresos, vamos dizer assim, para eles essa novidade, né? De que a paz começou a entrar naquele lugar. E eu me lembrei dos discípulos que Jesus mandou, os 70, mandou os 12, depois mandou os 70, e eles voltaram com a mesma alegria, mesmo andando com Jesus, eles voltaram com a mesma alegria, quando voltaram da sua missão, e
E eles disseram: Senhor, nós vimos, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios e vimos Satanás cair como um raio do céu. E Jesus disse assim para ele: é bom isso, é maravilhoso isso, mas se alegre muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Amém? E é maravilhoso, né? Quando a pessoa ela reconhece que Jesus também está com ela, e ela reconhece a autoridade do nome de Jesus. E eu sempre digo isso, né? A pedra no sapato de Satanás é o nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você fala no nome de Jesus, ele já começa a se encolher. Né? Glória a Deus. É maravilhoso isso. Mas, amado, a palavra do Senhor nos mostra, faz um relato aqui a respeito de um acontecimento. Eu gostaria de dividir com você. Está escrito assim no capítulo 5, do verso 8 do Evangelho de Mateus: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, e rogando-lhe. Bom, o centurião era um soldado romano que ele tomava conta de um grupo de 100 pessoas, e é por isso que ele é chamado de centurião. Ele tinha 100 homens, ele tinha 100 soldados, né, à sua disposição, ao seu serviço, e é por isso que ele é chamado de centurião. E também lembrando que naquela época tinham soldados, tinham um general, vamos chamar assim, que tomava conta do grupo de 100 pessoas, mas tinham outros também que tomavam conta de grupos maiores, né? De 200, 300, enfim. Mas esse aqui tomava conta de um grupo de 100 pessoas, que era centurião, e ele estava lá e foi até Jesus em Cafarnaum. E é interessante que toda pessoa, quando ela se achega até Jesus, ela chega com... Muitas vezes, amado, ninguém na vida, eu acredito pelo menos, bem-aventurado é aquele que faz isso, mas eu creio que é muito difícil mesmo. Alguém quando chega, a não ser que seja assim, berço evangélico, já influência, né, de família, mas caso contrário, nós dificilmente ou raramente vemos quando alguém chega na igreja, a pessoa está bem. Ela fala: estou bem demais, então vou para a igreja. Não tem problema nenhum, bem empregado, família está uma maravilha, estou ganhando muito dinheiro, tá, roda de amigos, a saúde está maravilhosa, então vou procurar uma igreja, agora só falta adorar a Deus, então vou buscar Deus. Isso não acontece. Acontece sim quando a pessoa está, muitas vezes no auge até mesmo, e bate uma necessidade, um vazio dentro da pessoa, e para preencher esse vazio ela busca ao Senhor. Mas de certa forma a pessoa ela tem uma deficiência dentro de si, porque não existe pessoa perfeita, querido, sem a presença de Deus. Não existe a pessoa ela dizer assim: está tudo bem comigo, está tudo muito bem, se ela não tem Jesus. Porque existe um vazio no coração da pessoa. E é interessante, amado, que Deus é maravilhoso, porque se nós não tivéssemos esse vazio, porque o homem já é ingrato por si só, por natureza, então se não existisse esse vazio dentro do coração do homem, dificilmente, mais dificilmente ainda, o homem buscaria Deus. Porque com vazio, tão pouco se busca a Deus, mesmo tendo vazio dentro de si. Quanto mais se a pessoa dissesse: não, sou completa, comigo está tudo bem, não preciso de Deus não. Já imaginou como é que seria? Né? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor é perfeito em todas as suas obras. Amém, amém? E ele chegou assim, o centurião, ele chegou, esse general, esse comandante, ele chegou dizendo ao Senhor Jesus: o meu criado, ele jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha, em um versículo, olha quantos problemas se fala a respeito de uma pessoa só. Ou seja, o criado, esse empregado desse centurião, ele jaz em casa. Quando se usa a expressão jaz, é porque a pessoa está perecendo, ela está prestes a falecer, prestes a morrer, prestes a passar desse mundo. E ele disse assim: jaz em casa, paralítico, olha só, e violentamente atormentado. Então você percebe que, se nós fôssemos olhar aos nossos olhos, segundo aquilo que nós conhecemos, embora conhecemos muito pouco, mas poderíamos dizer que é como se ele estivesse esperando só a hora da morte. Meu criado está perecendo, meu criado vai morrer, Senhor, está paralítico lá na cama, está lá em casa, e ele foi buscar de Jesus. É interessante, né, amado? O que nós buscamos de Jesus? E por que nós buscamos de Jesus? E qual a intenção de nós buscarmos de Jesus?
Esse moço aqui, ele serviu, esse centurião, ele serviu como intercessor por aquele que estava lá no seu lar. Mas ele poderia se conformar com a situação, porque nós sempre temos duas opções, sempre nós vamos ter uma alternativa, uma opção extra. Ou nós tomamos a atitude, ou nós nos conformamos com a situação. A pessoa poderia estar perecendo, ela dizendo, não, tudo bem, normal, a vida é assim mesmo, tanta pessoa passa por isso, é normal. E a pessoa se conformar com isso. Mas ela pode tomar uma atitude diferente, ela pode buscar a Jesus. Ela pode se entregar diante de Jesus, para que a obra do Senhor possa acontecer na vida dela. E esse moço, ele chegou, querido, mas o interessante é que ele era romano. Jesus era judeu. E sempre existiu esse confronto entre os romanos e os judeus. E é interessante que para ele ser romano e autoridade para se chegar diante de um rabino, diante de Jesus, tem que quebrar algumas coisas ele teria que deixar para trás. Uma das coisas é o seu próprio ego, o seu próprio orgulho, o seu próprio eu sou romano, porque o romano ele era orgulhoso. Principalmente os que participavam, os que eram soldados, os que participavam do contingente, participavam do exército de Roma, eles eram orgulhosos, porque Roma dominava praticamente na época. E um dos problemas dos judeus era a opressão de Roma sobre eles. Então, como quem diz assim, eu sou romano, sou soldado, sou autoridade, sou um general, você é um rabino, um judeu. Sabe, irmãos, Jesus não está preocupado com aquilo que nós somos. Jesus não está preocupado com o nosso título, se nós tocamos, se nós pregamos, se nós cantamos, se nós evangelizamos, se nós somos pastores, bispos, apóstolos. Jesus não está preocupado com isso. A questão é, como é que está nosso coração quando nós apresentamos as nossas vidas diante de Deus? Como é que está dentro de nós? Como que nós enxergamos Jesus? Nós enxergamos Jesus como um simples mestre, um simples rabino? Nós enxergamos Jesus como um simples judeu, como um simples profeta? Ou nós conseguimos enxergar Jesus como a solução para os problemas da nossa vida? Como que nós conseguimos enxergar Jesus? É a razão da nossa existência, é a razão de nós vivermos para que a gente não venha perecer? Ou Jesus é simplesmente mais um que a gente, sei lá, a gente canta para ele, é legal cantar para Jesus, olha, interessante. Ou Jesus, ele é realmente o nosso Senhor, o nosso Salvador? Ou Jesus é capaz de entrar dentro da nossa casa quando nós damos legalidade, damos liberdade, atraímos a presença dele e salvar a nossa família, e salvar os que são nossos, e curar aqueles que estão lá na nossa casa, enfermos. Sabe, amado, algo assim interessante, porque cada pessoa, quando busca de Jesus, ela busca com um propósito diferente. É interessante. Entre milhares de pessoas que muitas vezes você pode encontrar dentro da igreja, quando você fala assim, por que você veio aqui nessa noite? Ah, porque eu vim por causa de Jesus. E o que você veio buscar do Senhor? Uns falam assim, eu vim adorar. Outros falam assim, não, eu estou precisando disso, estou precisando de uma porta aberta. Outro, estou precisando daquilo, estou precisando de outra coisa. Cada um veio buscar o Senhor, porque cada um tem uma necessidade dentro de si. Cada um tem uma necessidade. É claro que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade por aquilo que Ele é. Mas nós temos algumas necessidades dentro de nós. Temos algumas necessidades. E é claro, querido, que se for para que o Senhor faça uma obra em nossa vida, para nós darmos as costas para o Senhor, melhor continuar do jeito que está. Como os 10 leprosos, um voltou para agradecer, os 9 continuaram vivendo suas próprias vidas. Melhor continuar do jeito que está e crendo no Senhor, Glória a Deus. tendo Ele como Salvador das nossas vidas. Então, querido, ele chegou diante de Jesus, ele clamou ao Senhor Jesus: Senhor, meu servo, ele está perecendo, ele está atormentado. Jesus poderia dizer para ele: puxa, vem aqui, vocês assolam os judeus, vocês cobram impostos aí, coisa absurda. Você olha para o rosto da pessoa, para a aparência dela, você já dá um valor de imposto, suborna. Vocês, sabe, criam suas próprias leis, vivem por elas, matam, oprimem. Você vem pedir favor para mim ainda? Não, peraí, você é romano, sai para lá. Eu vim para os judeus. Então vai procurar a sua turma lá em Roma, pede para o seu Deus romano, quem sabe ele pode fazer algo para você.
Jesus, na sua razão, poderia dizer até isso, né? Ele é o Senhor, Ele é perfeito em tudo aquilo que faz e que fala. Agora, olhando para cada um de nós, amado, esse Romano de maneira nenhuma ele era perfeito, mas nós também não somos. Agora, olhando para cada um de nós vivemos as 22 horas do dia da nossa manhã, da maneira que nós queremos, da maneira que nós imaginamos e cremos que devemos viver. E depois à noite, 1h30, 2 horas no máximo, a gente está lá no culto, buscando ao Senhor. Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor, faz a obra no meu coração, Senhor, me transforma e me muda. Jesus poderia dizer assim, sobrou umas horinhas, você veio na igreja, né? Se não sobrar, também não vem. Sobrou umas horinhas, você vem na igreja, ainda você quer alcançar algo de mim? Jesus poderia dizer isso para mim, poderia dizer para você, né? Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Mas olha só que interessante que Jesus disse para esse moço, para esse homem. Ele disse assim, eu irei, né, e lhe darei saúde. Você está dizendo que o criado, o servo está lá na tua casa, eu irei lá, eu vou dar saúde para ele, eu vou restaurar a saúde dele. Você percebe que, assim como diz o livro do profeta Isaías, capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida. Está estendida. Glória a Deus. E é interessante, querido, que Jesus ele não pensa para dizer, ele simplesmente diz, não, eu irei lá. Sabe por quê, amado? Jesus ele conhece o nosso coração. Ele conhece, ele sonda as nossas vidas. E ele disse, eu irei, lhe darei saúde, ou seja, vou restaurar a vida desse moço, independente se ele está atormentado, independente se ele está paralítico, independente se ele está praticamente morrendo, mas eu irei lá e vou restaurar a saúde dele. O centurião poderia talvez até dizer assim, poxa, Jesus vai em casa. Quantas pessoas queriam tocar em Jesus, queriam que Jesus fosse nas suas casas. Simão convidou Jesus para jantar na tua casa. Jesus vai jantar lá em casa. Zaqueu fez um sacrifício só para ver Jesus. E a mulher de fluxo de sangue ali deu tudo o que tinha para pelo menos tocar nas obras de Jesus, nas vestes de Jesus. Tantas pessoas queriam chegar perto de Jesus, queriam que Jesus fosse nas suas casas, se aproximassem dele. Mas esse homem ele falou diferente. Ele disse algo diferente. Ele creu diferente. Ele disse assim, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, ou seja, de que o Senhor vá na minha casa. E quando ele disse isso, querido, não é que ele simplesmente não queria receber Jesus de maneira nenhuma, mas porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia com quem ele estava falando. E por esse homem ser uma autoridade, com certeza ele conhecia pelo menos um pouco a respeito de autoridade. E é interessante que quando se fala a respeito de autoridade espiritual, é algo muito sério. Estava conversando, eu creio que essa semana, com alguém a respeito da autoridade espiritual, e é algo muito sério, porque olha só que interessante o que ele disse, conhecendo e reconhecendo a autoridade que Jesus tinha sobre a vida dele. Ele disse assim, mas disse somente uma palavra. Ele não disse, olha, Senhor, faz um discurso. Ele não disse assim como Naamã. Eu imaginava que o profeta viesse e colocasse as mãos na minha ferida e clamasse ao teu Deus, e o Deus dele viesse restaurar. Ele não disse isso, mas disse, Senhor, somente uma palavra do Senhor, e o meu criado ele vai sarar, ele vai ficar curado. Só uma palavra. Glória a Deus. Não precisa, Senhor, um sermão, mas uma palavra eu creio que vai fazer com que aquele moço saia daquela cama, com que ele volte a ter saúde. E ele ficou ali esperando a palavra de Jesus. Porque ele pediu a palavra, Senhor, uma palavra só, mas ele ficou ali esperando a palavra. Ele precisava ouvir agora aquilo que Jesus ia dizer, seja curado ou não. Mas olha só que interessante, pois também eu sou homem, olha como ele conhecia a respeito de autoridade, pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados à minha ordem, ou às minhas ordens, ou à minha disposição, e digo a esse vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e o meu criado faz isto, e ele faz.
Ou seja, Jesus ficou encantado com isso. Ele disse assim, como quem diz: eu sei o que é autoridade, eu sei que se o Senhor falar, eu sei que vai acontecer, porque eu também sou autoridade, eu falo, e os soldados eles têm que obedecer. E Jesus, ou seja, a palavra é honrada, a palavra daquele que tem autoridade, ela é honrada, e ele reconheceu isso. Jesus ficou maravilhado, Jesus ficou encantado com isso. E é interessante que Jesus, ouvindo isso, disse aos que seguiam ele: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Encontrei fé em pessoas que precisavam de um toque. Encontrei fé em pessoas que precisavam cuspir ali, fazer um lodo, passar e lavar no tanque de Siloé. Em alguém que eu pudesse estar tocando nele para que ele pudesse ser restaurado, colocar o dedo nos ouvidos, cuspir certa vez ali na língua da pessoa, e ela ser curada, ela poder falar, desenrolar a língua. Mas olha só, em nem Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que ele está querendo dizer com isso? É claro que aqui Jesus está falando de um tempo futuro, mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, aqui ele se maravilhou com a fé do centurião, mas Jesus se entristece muito, amado, quando do outro lado, do lado oposto, quando muitas pessoas elas desacreditam de Jesus. E um dos fatos, uma das coisas que faz com que a pessoa ela desacredite de Jesus, ela não creia, está escrito em Hebreus que aquele que se aproxima dele é necessário que venha crer nele. É impossível se aproximar de Jesus sem crer nele. É necessário, a pessoa não pode se aproximar de Jesus sem crer. E isso entristece muito a Jesus. Muitas pessoas, eu conversava com o irmão esses dias, e ele é novo lá na empresa, e ele disse assim: olha, o que eu converso com pessoas desviadas, ele falou, não sabia que tinha tantas pessoas assim que tinham saído da igreja, e cada um pelo seu motivo, e cada um acha seu motivo justo. Ele ficou espantado, ele falou: posso sentar com você? Eu preciso conversar as coisas com você. Eu falei: pode, senta aí. Ele começou a falar umas coisas assim, e pessoas que desanimaram da fé, pessoas que valorizaram mais suas próprias vidas do que a Deus, pessoas que valorizavam mais os seus bens, mais aquilo que tinha, mais aquilo que era na sua posição do que o próprio Deus, pessoas que valorizaram palavras de homens e deixaram a palavra de Deus cair por terra, pessoas que durante a caminhada buscaram algo do Senhor e a resposta foi não. Como quem diz assim: a minha graça te basta, continua caminhando, vai nessa direção, e do jeito que você está, você vai ser mais que vencedor. Mas a pessoa não. A pessoa às vezes ela acha que ela precisa realmente daquilo que ela está buscando. Muitas vezes sim, mas Deus ele sabe quando ele tem que dizer sim, quando ele tem que dizer não, e quando ele tem que dizer: olha, espera, não é o tempo certo. O Senhor ele sabe de todas as coisas, porque em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. E ele disse assim: os filhos do reino, muitos serão lançados fora. Por que os filhos do reino? Porque muitos, amados, que não perderam o título de filhos, porque o título, na verdade, a pessoa não perde. Como, por exemplo, na Bíblia você vai encontrar a respeito de falsos irmãos, você vai encontrar a respeito de falsos pastores, você vai encontrar a respeito de falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, falsos apóstolos, enfim, você vai encontrar, mas você percebe que a pessoa não perde o título? A pessoa não perde o título. O pródigo, depois que saiu da sua casa, esbanjou tudo que tinha, mas ele não perdeu o título. Ele continua ainda sendo filho, porém sem herança. E olha só que interessante que ele diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, a pessoa às vezes ela está caminhando, tem uma identidade com Deus, ela crê mesmo no Senhor, mas o tempo vai passando. A pessoa ela acha que quando ela se achega diante de Jesus, a vida dela vai ser exatamente como ela gostaria que fosse. Senhor, eu vou entregar minha vida para o Senhor, porque eu quero uma vida assim, ó. Nós louvamos a Deus com um louvor, se eu não me engano foi domingo, onde nós,
uma canção, louvor de entrega, e durante esse tempo diz: meu direito é de não ter direito algum. E é algo interessante, porque se entregamos para o Senhor Jesus, qual é o direito nosso? Se não pertencemos mais a nós mesmos. Mas Ele passa a tomar direção nas nossas vidas, e nós continuamos achando que tem que ser do nosso jeito ainda. Deixa Jesus, querido, guiar a tua vida. Glória a Deus. Deixa Jesus direcionar a tua vida. Glória a Deus. Porque a princípio parece que os teus olhos podem não estar vendo nada, podem não estar vendo, querido, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem clamado, mas até mesmo não do Senhor, querido, você vai receber consolo para você. E é interessante que ele disse assim, aquele homem, ele disse assim: então Jesus disse ao centurião: vai, e como cresces, será feito. Ou seja, porque você creu, da maneira que você creu. E algo interessante que nós vemos, que quando existe esse processo de retroceder, de voltar, sabe que é uma coisa interessante? Que na verdade a gente percebe que a pessoa, quando busca algo de Deus, na verdade muitos estão buscando, ou praticamente todos, mas nem todos creem. Mas simplesmente estão buscando porque aprenderam a buscar. Aprenderam ouviram falar que se buscar de Deus, olha só, o Senhor, Ele é Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que abençoa, é um Deus que estende a mão, é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que faz isso, é um Deus que faz aquilo, é um Deus que abre porta. A pessoa aprendeu isso. Então ela acaba buscando e orando assim também. Mas o crer é diferente. O crer, ele tem que estar dentro de nós. Glória a Deus. O crer é muito mais do que palavra. Quando você crê, a palavra que o Senhor Jesus liberar para você, sabe que ela vai te sustentar, vai sustentar a tua vida. Aleluia. E ele disse assim, então Jesus disse: vai, seja conforme cresce, assim como você creu. Você percebe que é interessante que existe uma aliança, e a palavra de Deus é toda condicionada. Ou seja, se você crê, amém. Se você não crê, sinto muito. Jesus liberou a palavra de imediato para ele. Por quê? Porque a fé, porque o crer estava dentro do coração dele, estava dentro dele. Agora, se Jesus disser para mim e para você, com aquilo que nós oramos, ou vamos orar daqui a pouco, eu creio que você vai apresentar algo diante do Senhor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós vamos apresentar algo diante do Senhor porque estamos afligindo tanto que não temos paz na nossa vida? Porque está doendo tanto, porque essa porta não se abre, estou tão desesperado, é por causa do desespero. Eu estou buscando e aprendi a orar ao Senhor assim, buscando algo de Deus, porque algo me incomoda tanto. É porque nós cremos realmente no Senhor nosso Deus. Qual é o motivo que nós estamos buscando ao Senhor? Ou porque alguém nos ensinou a orar assim, uma hora desse jeito, dando uma fórmula, mas no mundo espiritual não existe esse tipo de fórmula. A fórmula é crer no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A fórmula é crer, mano. Não existe uma cartilha, olha, você quer, olha, a cartilha é essa. Não. É por isso que eu sempre digo aos irmãos, se você disser que você está orando de madrugada, Deus se manifestar na tua vida, e um anjo aparecer lá do teu lado, ou o Senhor se colocar, sentar lá do teu lado, e, sabe, e começar a acariciar você, não acredito. Sabe por quê? Porque cada um tem tua vida com Deus. Glória a Deus, e Deus, ele se manifesta na vida de cada um diferente. Ele não é uniforme, sempre da mesma maneira, sempre igual. Ele é multiforme de muitas maneiras. Assim o Senhor se manifesta. Então eu acredito. Então eu acredito, porque essa é a fé que a pessoa tem. E ele disse assim, olha, seja conforme a tua fé. Você tem fé para receber aquilo que você está buscando? Aquilo que você vai orar daqui a pouco, você tem fé para isso? Ou você vai orar, vou orar, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Isso aí é coisa de pessoal aí fora, né? Aquela coisa de lançar sorte. Isso aí, vamos ver o que acontece. Ou você tem fé realmente, você crê no Deus que você serve. Ou você crê no Deus que você louva, no Deus que você adora. Assim como esse centurião cria. Senhor, uma palavrinha só vai mudar a página da minha vida. Aleluia. Uma palavra só. Ou você está esperando um espetáculo. Senhor, quando a igreja estiver pronta, se aquele piso de granito lá, aquele porcelanato lá, se eu tiver um instrumento legal, um instrumento jóia, Senhor,
louvar, vamos adorar o teu nome, Senhor. Aí, fogo vai cair do céu. Ou você está esperando um espetáculo? Sabe o que Deus espera de nós? Não é um espetáculo. O que Deus espera de nós é adoração e crer nele. Deus, através das coisas mais simples, dos momentos mais simples, o Senhor, Ele arranca lágrimas dos nossos olhos. Os momentos que estamos sós, o Senhor começa a trazer coisas assim no nosso coração e é interessante. Não sei se você já passou por isso, mas há momentos assim que o Senhor começa a falar assim com a gente. É como se o Senhor pedisse assim: olha, me adore com essas palavras. E o Senhor começa a colocar algumas coisas assim no coração. Me adore com essas palavras aqui. Diga essas palavras aqui. A gente começa a escrever, começa a orar, começa a cantar aquelas palavras lá e começa a se apresentar diante do Senhor, Ele te enche. As coisas mais simples, cadê teu papel, João? Você começa a falar com o Senhor aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer ser engrandecido. Mas isso é de cada um, isso é individual. Isso é individual, a maneira de cada um, a distância que cada um está, a maneira que cada um se apresenta diante dele. Existem alguns que se apresentam dando ordens para o Senhor como se Ele fosse um empregado. Outros tomam o Senhor como seu companheiro. Senhor, abençoe o meu dia, seja comigo. Eu quero estar com o Senhor nesse dia, mais esse dia. Eu quero estar com o Senhor. Quero que o Senhor seja meu companheiro nesse dia. Eu quero dividir, Senhor, tudo o que acontecer nesse dia com o Senhor. As minhas atitudes serão crendo que o Senhor está do meu lado, vendo todas as coisas e sabendo tudo o que acontece. As minhas atitudes serão, Senhor, para te honrar, porque eu sei que o Senhor está comigo. As minhas palavras, Senhor, são para engrandecer o teu nome, até mesmo quando a zombaria vier até mim. As palavras que saírem da minha boca são para engrandecer o teu nome e para mostrar que o Senhor é comigo. Cada um na sua intimidade. Cada um tem uma maneira, querido, de andar com o Senhor. Jesus disse assim: seja conforme a tua fé, e como cresces, que seja lá no leito, e naquela mesma hora, querido. E aí é que acontece, que a gente descobre na verdade o que existe no coração do homem. Porque naquela mesma hora, Jesus não falou assim: olha, seja curado. Jesus poderia dizer, independente da fé do homem. Mas Jesus poderia dizer, não, seja curado. Mas olha o que Jesus disse. Jesus como tivesse passado a responsabilidade para ele. Ou seja, Jesus disse assim: olha, como crestes, então seja feito. Ou seja, conforme a fé que você tem. E naquela mesma hora, o criado sarou. Glória a Deus, aleluia. Então você está disposto a orar ao Senhor com fé? Crendo nele? Crendo que Ele é todo-poderoso? Crendo que Ele vai agir na tua vida? Crendo que Ele vai colocar a mão dele sobre você? Crendo que Ele é o teu ajudador acima de todas as coisas, independente de como é que está a situação, a condição. Você crê que existe um Deus que é todo poderoso, querido, e que Ele não recebe ordens de ninguém, mas a ordem vem direto do céu. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Que Ele não é comandado, mas Ele sim comanda todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. Só para encerrar, conversava com alguém hoje e, na verdade, ele nem foi lá para isso. Ele foi lá para gastar um tempo. Chegou assim do meu lado, estava trabalhando e ele começou a conversar assim, falar algumas coisas de trabalho, né, de coisa, está devagar. Eu falei assim: está devagar. Mais devagar ainda está a fé no coração das pessoas. Mais devagar ainda está a maneira com que as pessoas creem em Deus. Porque se está como está, porque existe um tempo para todas as coisas. E esse é o tempo para as tragédias acontecerem. Esse é o tempo para as ruínas acontecerem. Esse é o tempo de um governo só começar a reinar, e isso não vai demorar muito. Esse é o tempo. E é por isso que as coisas estão assim. É por isso que a gente é manipulado, a gente é guardado, a gente é vigiado por todas as coisas. Existe um tempo para isso. E esse é o tempo. Eu disse assim: não sei se você crê ou se você deixa de crer, mas só sei que o fim está muito próximo. O fim está muito próximo. E Jesus continua procurando pessoas que creem nele. Continua procurando, amado. Porque pessoa que crê precisa procurar mesmo. Pessoas que têm compromisso têm que pegar o binóculo e procurar. Pessoas que querem mais em Deus têm que ser procuradas, porque é difícil encontrar. É difícil encontrar, querido,
Alguém que largue, querido, aquilo que é importante para si e fala, não, eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar o nome desse meu Deus, porque Ele é maravilhoso. Mesmo a situação estando ruim na tua vida, ela tendo Deus, ela tendo o Senhor Jesus como Senhor. É interessante que no próximo segundo domingo, próximo à Santa Ceia, nós vamos ter um momento, amanhã de consagração nós vamos ter aqui, começa às 9 horas, termina Deus sabe quando, mas nós vamos ter um momento aqui. Vocês se lembram que nós comentamos, né? Que algumas pessoas estariam conosco? Pastor Maicon, com o ministério de louvor dele, vai estar aqui. E eles vão dirigir tudo e nós só vamos adorar, somente adorar. Vamos tocar, cantar, pregar, orar. Nós só vamos estar aqui só para adorar, só para complementar. Mas é interessante que em alguns momentos a gente conhece, a gente reconhece, porque é difícil, amado. É difícil a gente conversar com alguém que parece que está longe da gente. Você experimentou fazer isso? Alguém que você vê de vez em quando, ou que está longe da tua vista, você não conhece, não está reconhecendo. Você quer aproximação, mas está meio longe. Já experimentou conversar com alguém assim? Você senta do lado e fica, né? A pessoa vai chover, né? Vai. O tempo está seco, né? O que você está achando? Quem vai ganhar a prova? Não sei. E quem vai ser eleito para político? Também não sei. Fica aquelas conversas secas, não sai nada, não vai, não vem. Mas é interessante, sabe uma coisa? Quando você conhece a pessoa, você sabe das coisas dela. E ela, é claro, sabe das suas, mas você sabe exatamente do ponto que você toca. Porque você conhece as coisas dela. Um dia eu cheguei na igreja, isso há 20 anos atrás, cheguei no culto de... era estudo de oração, né? Segunda-feira, na época eu era terça. Eu falei, pronto, vindo tudo errado. Achei que eu ter louvor aqui, a gente ia sentar e ouvir, mas puxa, oração. Eu pensando assim, sabe quando parece que Deus mostra lá para o homem aquilo que você está pensando, e ele falou assim, bem na hora. Eu terminei de pensar, ele falou, olha, se você entrou aqui, você é novo, você não sabe orar, faz o seguinte, eu sei que você deve ter ouvido alguma coisa da Bíblia, ou lido pelo menos alguma coisa da Bíblia, não é possível. Então, se você sabe alguma coisa a respeito de Deus, começa a falar das coisas dele. Começa a falar o que ele é, o que ele representa para você, o que você espera dele, o que você busca dele, o que você pensa, o que você acha dele. Comece a falar coisas assim que engrandecem o nome dele, sabe? E o tempo vai passar, você nem vai perceber. E ele falou assim, então é assim que atrai o olhar, a presença e os ouvidos deles. E a gente começou a ler, querida, nós começamos a pegar gosto por aquilo. Ou seja, quando nós conhecemos alguém, nós temos o que falar. Temos que falar. E quando nós olhamos para a palavra, e o Senhor se revela também através da palavra, nós sabemos que esse Deus é grande. Nós sabemos que esse Deus é bom, que esse Deus é maravilhoso. Nós nem imaginamos, mas a palavra do Senhor nos fala a respeito da dimensão desse Deus que é algo incalculável e que Ele mede o universo a palma e põe todas as águas do oceano na concha da tua mão, está sentado nos mais altos céus e a terra é descanso dos teus pés, e que Ele cuida daqueles que são dele, e que, como o salmista disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Aquele que sustenta, aquele que todos os dias diz para nós, olha, não temas, eu sou contigo, eu te sustento, eu te levanto, eu te tomo pela mão direita. Quando nós conhecemos mais o Senhor, amado, aí o diálogo fica um pouco mais simples. É só falar na verdade. Porque você conversar com alguém que só tem defeito, meu Deus do céu, é complicado. Você tropeçou e você está falando defeito da pessoa. Mas você conversar com alguém que só tem qualidades, aí fica simples. Porque tudo de bom o Senhor é. Ele é perfeito em tudo que faz, em tudo que fala, toda a sua maneira de agir, Ele é perfeito. Então o Senhor é bom em tudo, em todas as coisas. Ele é grandioso, Ele é poderoso. Nós, queridos, estamos assim, ó, como que na palma da mão dEle. Ele segurando e nos sustentando para que a gente não venha cair. E Ele disse assim para esse moço, que seja feita conforme, querido, você tem crido. E naquela mesma hora, querido, o criado ficou são. Jesus poderia dizer, Senhor, seja feito conforme você crê. De repente ele poderia pensar assim, puxa, mas será que eu creio mesmo? Conforme eu creio, puxa, então ficou sério agora.
Se eu não crer, será que até chegar em casa eu vou continuar crendo? Porque o tempo tira muitas pessoas da presença de Deus. A pessoa ela começa a orar, começa a buscar algo do Senhor, e aquilo não é como ela gostaria que fosse. Ela começa a ficar desmotivada. Começa a falar: Senhor, mas puxa, Senhor, eu estou na tua casa, eu te sirvo, Senhor, eu estou na tua presença, Senhor, eu me dou para ti, Senhor, o Senhor é meu Deus. Puxa, Deus, e será que, amado, grava uma coisa no teu coração: a obra que Deus tem para fazer em nossas vidas é muito melhor do que se nós planejarmos uma própria obra para cada um de nós. A obra que o Senhor tem para realizar na nossa vida, quando nós nos entregamos a Ele, querido, é perfeita, é boa, é agradável e é aceita diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então é necessário uma entrega, é necessário crer, querido, no Senhor, porque é o Deus Todo-Poderoso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não sei se você saiu da tua casa com algo, ou crendo, ou se você ainda continua crendo, eu não sei, querido. Mas eu só sei que se o teu pensamento, querido, continuar voltado para o Senhor, se você põe toda a tua fé, querido, dispensa toda dúvida, dispensa toda incredulidade, toda aquela opinião errada, toda seta de Satanás, toda acusação, tudo aquilo que alguém diz para você: olha, não é bem assim as coisas, querido. As coisas são exatamente como Deus diz que são, amado. Assim como Deus falou que é, amado, então é, sem sombra de dúvida. Não pode existir sombra de dúvida, querido, no nosso coração. Não pode existir sombra de dúvida, amado, no Deus que nós servimos, no Deus que nós cremos. Nós nunca podemos duvidar do nosso Deus. Ele é sempre real, Ele é sempre perfeito, Ele é sempre maravilhoso, Ele é sempre bom, querido. Nunca, querido, pode passar de maneira nenhuma sombra ou variação de dúvida na nossa mente e no nosso coração com relação ao que Deus é, ou com relação à maneira com que nós devemos entregar a Ele. Deus, Ele é bom, Deus é perfeito em tudo que faz, e Ele pede para que nós venhamos a crer nele, em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloca a tua mão assim à altura do teu coração. Coloca a tua mão à altura do teu peito, à altura do teu coração. Fala assim comigo: Senhor meu Deus. Fala: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. E meu Pai. Meu Pai. O Senhor conhece as minhas dores, as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas necessidades, daquilo que eu tenho falta. O Senhor conhece tudo em mim. Então, meu Deus, eu apresento toda a minha vida diante do Senhor, porque eu também creio que uma só palavra do Senhor pode mudar a minha vida, pode virar a página de tristeza, pode se tornar em alegria, porque Tu és um Deus vencedor e me faz mais que vencedor. Agora coloca a tua mão assim, continua com a tua mão no teu coração, no teu peito, continua com a tua mão assim. Minha mãe, eu vou orar por você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bondoso, Deus magnífico, Pai, eu oro a Ti, Deus, por cada pessoa, Deus, que assim como esse centurião, ela crê no Senhor. Ela crê que em Ti, Senhor, estão escondidas todas as coisas. Ela crê que o Senhor é a resposta, Senhor, para todas as perguntas. O Senhor é a cura para todas as dores, Senhor. O Senhor é a porta aberta, Senhor, para tudo que se busca, Pai, para tudo que se quer, Pai, em nome de Jesus. Apresenta os Teus filhos diante do Senhor. Alcança, Deus, os Teus filhos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Segundo, Deus, a fé que existe no coração deles. Segundo, Pai, a crença, Pai, que existe no coração deles. E eles, Senhor, nesse momento, lançam, Senhor, sua fé, lançam suas crenças diante do Senhor, porque eles creem em Ti, e eles esperam em Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor.
é abençoada por Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que nós louvássemos o Teu nome. Glória a Deus. Obrigado, Deus, que o Senhor permitiu, Pai, que nós viéssemos adorar a Ti. Obrigado, Deus, pela vida, pela salvação, pelos irmãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida eterna. Obrigado, Deus, pela promessa, Pai, da salvação, de um lugar com o Senhor na glória. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. E abençoa, Senhor, esses Teus filhos que vieram aqui, Pai. Leva os Teus filhos em paz e segurança para os seus lares. Guarda-os, ó Pai, na Tua presença, Deus, porque são Deus, porque pertencem a Ti. E no sábado, Pai, no sábado, às 8 horas da manhã, 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado com o Senhor. Sábado às 8 horas, Pai, estaremos aqui novamente à noite para poder adorar, para poder bendizer o Teu santo e poderoso nome. Se o Senhor assim nos permitir, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. E se o Senhor voltar antes, nós queremos estar com o Senhor na glória para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, amado? Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. E como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade.
Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.